Então, hoje nós vamos falar sobre zumbis. Pode pôr para. Eu vou mudar o nome do laboratório. Fernando, aí você vai mudando aí? Tá. Matheus, tudo bem. Ah, tá. Então, deixa eu só falar rapidinho sobre qual que é o propósito da aula de hoje. A gente vai, nas duas aulas que vêm, estudar a dinâmica de sistemas com mais de uma variável. E essa dinâmica ela pode ser uma dinâmica que é periódica ou caótica, ou ela pode ter um ponto fixo. Então, a ideia é caracterizar essa dinâmica pelo seu comportamento eventual, seu comportamento sintótico, e os atratores dessa dinâmica. Na aula que vem, nós vamos ver um pouco sobre sistemas que têm caos, vamos falar sobre o modelo de Lorentz. A gente falou disso agora há pouco, numa revisão rápida, que acabou sendo um pouco mais para revisão, mas ele vai falar de novo. Onde essencialmente tem sistemas que, embora muito simples, com poucos graus de liberdade, apresentam um comportamento que é aperiódico, com a dependência excessiva das condições iniciais, que a gente costuma caracterizar como caos, onde é que a gente tem trajetórias próximas que tipicamente divergem exponencialmente. Para ilustrar os conceitos essenciais de uma dinâmica como essa, eu gosto de começar com um modelo que não é caótico, ele não apresenta caos, mas ele apresenta para um conjunto de duas ou três dimensões todos os atratores não caóticos mais importantes. A gente tem pontos celo, pontos atrativos, a gente tem ciclos limites, pontos repulsivos. E eu quero mostrar isso também como ilustração de como é que eu construo um modelo de dinâmica populacional, onde tem várias populações que podem ser presa predador, pode ser zumbis humanos, podem ser grupos de humanos infectados ou não com doenças, que nós vamos ver na aula final desse módulo. E em todos esses casos, como é que você modela isso usando equações diferenciais? A, é, Nós vamos mencionar rapidamente aqui o modelo de presa e predador, que é o modelo de Lotka-Volterra, mas eu quero tratar matematicamente dele com cuidado na próxima aula, porque vai ser uma aula matemática, fazer a conta no quadro, eu não quero misturar as duas coisas hoje. Então, a aula hoje é uma aula para criar conceitos, eu não quero ficar muito preso ao rigor matemático das coisas, eu não quero provar as afirmativas que eu vou fazer aqui, porque são provas, são exercícios que eu fiz há pouco tempo atrás. Você olha as derivadas, calcula a magnetização próxima aos pontos fixos, e eu quero examinar como isso é feito com cuidado na próxima aula. Mas hoje eu quero fazer uma coisa que é mais conceitual. E como a ideia é ser conceitual, eu quero que seja um modelo que seja bem intuitivo. Eu quero que vocês entendam o que cada elemento do modelo está fazendo. E eu quero que vocês vejam como é que eu consigo construir um modelo dessa forma. Simplesmente usando a minha intuição para intuir quais são os termos das equações, e aí eu pego ferramenta matemática para estudar pontos fixos, inicialização, próximos pontos fixos, para entender o comportamento desse modelo. Uma coisa muito importante para ver aí é como é que um sistema extremamente complicado, você olha para as trajetórias, elas são complicadas, são difíceis de calcular, numa parte dos casos, elas não têm soluções analíticas,
como é que essas trajetórias podem ser descritas, quer dizer, o comportamento do sistema pode ser descrito só em termos do comportamento próximo aos pontos fixos. Se um ponto fixo se torna repulsivo, o atrator tem que ir para outro lugar. Se o ponto fixo é atrativo, tem uma bacia de atração. E como é que essa análise de pontos fixos, que é muito mais simples e é linear, ela explica uma fração considerável da dinâmica do sistema. Então vamos pensar em termos de zumbis. Oi. Excelente pergunta. Pois é, eu acho que o modelo que é caótico, porque o caos é uma propriedade matemática. Então, o modelo, isso, a atmosfera. A atmosfera não é um monte de equações diferenciais que eu olho assim, meu Deus, dx, dt. É um fenômeno físico. E aí eu vou modelar isso por equações diferenciais. O que você pode dizer é que alguns sistemas, eles só são bem descritos por sistemas caóticos. Então, por exemplo, um sistema que tem um pêndulo duplo, né, que são dois pêndulos assim, e eu posso oscilar com 2 graus de liberdade. Esse é um sistema caótico. Se mostrar isso, quer dizer, o que significa isso? Se eu faço uma aproximação de um pêndulo como um bastão inextensível, um momento angular, uma gravidade constante, sem atrito lá, eu tenho uma dinâmica caótica. Tá? Então, assim, se o pêndulo vai rodar para a direita ou para a esquerda, tanto nesse eixo quanto nesse eixo, é uma coisa muito parecida com o modelo de Lorentz. Sabe? Eu tenho trajetórias próximas que, às vezes, uma decide rodar para a esquerda, outra decide rodar para a direita. Tá? Mas esse é o modelo do pêndulo. E é muito fácil confundir o modelo com a realidade, porque, nesse caso, o modelo ele é muito bom, ele descreve o pêndulo uma precisão quase absoluta. Mas, por exemplo, um pêndulo que eu levo em conta flutuações térmicas, ele não é um sistema caótico. O caos é caos determinístico. O estado atual define o estado seguinte. E quando eu estou com flutuações térmicas, eu tenho um termo aleatório, eu tenho um termo estocástico. Então, incluir a flutuação térmica vai fazer um modelo que não é caótico. Ele tem um aspecto de caos e um aspecto que é genuinamente aleatório. São dois tipos de incerteza. Tá? Tenho incerteza devido ao fato de que eu não tenho a precisão completa dos meus números, e outra que devido ao fato de que eu tenho choques aleatórios com moléculas do ar. Tá? Então, assim, o caos é sempre referente ao modelo, mas talvez sejam os únicos modelos que descrevem bem. Olha que coisa meio nojenta. O cal que eu formei no dia que eu cozinhei, às vezes está com a faca, né? Ele está começando a descascar. É... Hum. Uhum. Ué, esse é exatamente o conceito de entropia. Se eu tivesse um catálogo de cada molécula do ar com sua velocidade de posição, uma física newtoniana prevê qual molécula vai estar aproximando da minha janelinha em cada instante de tempo. Eu posso ter um demônio de Mach abrindo a janelinha e fechando a janelinha. Então, assim, o que eu tenho aqui é um sistema que a entropia é literalmente zero, embora não pareça, porque eu sei tudo sobre o sistema microscópico. Tá? Então, assim, quando eu falo que eu tenho entropia no sistema, a entropia é uma questão do modelo, na verdade. Quer dizer, o que eu sei sobre o meu sistema? Se eu sei a posição de cada molécula, cada velocidade, a entropia é zero. Mas se eu sei só a energia, a temperatura, o volume, a pressão, quer dizer que eu sei o estado macroscópico e a medida da ignorância do sistema microscópico que eu chamo de entropia. Tá? Então, assim, é uma questão do modelo também. Na prática, não tem um modelo. E devido à mecânica quântica, é impossível mesmo, a princípio, ter uma descrição completa desse sistema de termos de posição e velocidade, para possível ter certeza. Mas, classicamente, ou se tivesse um gás de bolinha de ping-pong, eu, a princípio, consigo escrever um sistema com entropia zero, embora ele pareça um sistema bem misturado. Tá? Incidentalmente, eu apresentei esse trabalho na reunião anual da Sociedade Americana de Física, em Denver, uns anos atrás. Apresentei em forma de pôster, então era legal que estava meu pôster. As pessoas passavam olhando, assim, fazia aquele double take, né? Então vamos lá, vamos começar. Sabe sobre zumbis? Primeiro que é bom estar preparado, né? Você não vai se preparar depois dos zumbis atacarem, né? Que a humanidade é o prato no menu principal, aquele negócio, se você não é um comensal, você é parte do menu, né? Que zumbis figuram proeminentemente nas tradições culturais da humanidade, e que a gente pode usar a tecnologia para lutar contra eles. É,
Então, vamos lá, os zumbis são mortos-vivos ou infectados ou amaldiçoados, você pode escolher o que você quiser, que voltam na vida, são reanimados devido a um vírus, uma magia, radiação, roteiros preguiçosos. Qualquer uma dessas caracterizações são suficientes para a gente. Eles não têm mente própria, eles se movem espasmodicamente, eles não sentem fome ou frio, eles só param quando o cérebro deles foi destruído. Quer dizer, os zumbis não coordenam entre si. Last of Us é uma generalização desse modelo que não está incluída aí nessa minha dinâmica. Eles caçam seres humanos, eles têm uma atração por seres humanos, que instintivamente eles perseguem os seres humanos, e quando o humano é mordido por um zumbi, e se você não for a Bella Ramsey, você se torna um humano infectado. E você irreversivelmente se torna um zumbi com tempo de incubação que depende da conveniência do roteiro. Os militares são capazes de derrotar as invasões alienígenas, os robôs gigantes, o Cthulhu, o Escambau, mas por alguma razão corpos cambaleantes, sem inteligência nem armas, são completamente além das capacidades deles. Por outro lado, enfermeiras, guardas de shopping, donos de casa, se tornam matadores de zumbis exímios depois de alguma rápida exposição a eles, desde que eles tenham ou uma fala no roteiro ou um nome no título do filme, ou apresenta algum flashback dramático. Aí você ainda aumenta ainda mais a sua proficiência. Então, como é que a gente modela matematicamente esse sistema altamente realista da interação em populações? É o que nós vamos ver agora e vamos tentar entender um pouco sobre a aplicabilidade desse modelo. Nós vamos ver aqui também tanto os limites dos modelos em si, mas também de como é que eu consigo entender, através de modelos, qual é um comportamento ótimo sob certas circunstâncias. Como é que, em termos dos parâmetros do meu modelo, eu consigo dizer se a população deve agir de tal maneira ou de outra maneira, deve caçar zumbis, deve fugir de zumbis. Então, vamos começar com o modelo simples de Ashdown-Aliança, não vou falar dele em grande detalhe, mas uma população que tem uma taxa de crescimento constante é o chamado catástrofe malthusiana. A taxa de crescimento da população é constante, quer dizer que a população cresce em proporção à população atual. Se eu tenho 2 coelhos, no ano seguinte eu tenho 4 coelhos, se eu tenho 4 coelhos eu tenho 8, 16, 2, 64, 128, por aí vai. Então o modelo é um modelo com crescimento com 2 elevado a n, onde n é o número de anos, e se eu tenho animais que não são tão interessados em reprodução, como por exemplo pandas, esse ano tem 64 pandas, no ano seguinte tem 32, depois 16, 8, 4, 2 e 0. Né? Então, esse modelo malthusiano ele engloba tanto o crescimento ilimitado da população quanto o decaimento na direção do zero, dependendo do expoente que eu coloco aqui. Em termos matemáticos, eu posso aproximar isso com uma equação contínua, com uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento, ela essencialmente é um fator gama que está associado ao logaritmo desse número aqui, que no caso é 1 sobre 2 e 2 ali. Se esse número é maior do que 1, tem crescimento. Se eu tenho um número menor do que 1, é o decaimento. Como temos logaritmo, que é um parâmetro gama, se gama é maior do que 0, tem crescimento. Se gama é menor do que 0, tem decaimento. Decaimento, crescimento exponencial. Esse modelo é um modelo que é sempre bom estar na cabeça, porque esse é um modelo que é um paradigma para todos os outros modelos que eu vou descrever agora. No seguinte, eu vou dizer por quê. Se meu gama, que está aqui, ele é um número real, cresce e decai exponencialmente. Se ele é um número imaginário, você pensa, mas que diabo tem modelo com números imaginários? E isso é uma coisa muito legal, porque a princípio tá bom, tem uma população imaginária. Mas a gente vai ver que com um sistema com várias populações, embora nenhuma delas seja um valor imaginário, o coeficiente associado ao alto vetor da minha dinâmica pode ser imaginário. Então, uma dinâmica com gama imaginário, ela descreve sistemas reais com margem de população. O que acontece quando tem o gama imaginário? O que acontece com essa equação aqui? Oi? Fala mais alto. Eu tenho oscilações, né? Eu tenho oscilação que pode ser, bom, não vou falar agora aqui, um sinal positivo ou negativo, dependendo se aqui é mais ou menos i vezes alguma coisa. E se eu tenho alguma coisa que é complexo, eu tenho uma combinação de um número real, está crescendo ou diminuindo, vezes uma oscilação. Se o número real, o componente real é positivo, eu tenho uma oscilação onde é que a amplitude está aumentando com o tempo. Se esse número é negativo, eu tenho uma oscilação que a amplitude está diminuindo com o tempo. E esses são paradigmas para alguns tipos de atratores que nós vamos ver. E por que isso é relevante?
Por que essa equação é importante para a gente? Porque, no final das contas, o que a gente faz com a dinâmica populacional de muitas populações é estudar quais são os pontos fixos dessa dinâmica. Em volta desses pontos fixos, a gente vai linearizar as equações diferenciais. O conjunto de equações diferenciais se torna uma matriz, e os autovetores dessa matriz vão ter uma dinâmica independente, e cada um dos autovetores pode ter uma dinâmica descrita por uma equação como essa, onde o coeficiente é o autovalor. Então, a gente vai saber se o sistema é atrativo ou repulsivo, vendo os vários autovalores associados a cada ponto fixo. Tá? Que pode ter uma dinâmica como essa que a gente escreveu, ou outras dinâmicas que não estão englobadas no que a gente está falando aqui. Mas esse modelo malthusiano, ele é um modelo que vai escrever todos os nossos sistemas quando a gente entender a álgebra linear de forma apropriada. E eu acho que isso é uma intuição poderosa. Tá? A dinâmica malthusiana, a gente pode sempre pensar em termos de pontos fixos. Agora eu vou usar a dinâmica contínua. Então, na dinâmica contínua, a derivada, a taxa de variação temporal do número de coelhos em função do número de coelhos. Bom, aqui vai ser logaritmo disso, porque isso torna a minha exponencial uma reta. Mas se o parâmetro gama, que é a inclinação, lembra, isso aqui é o logaritmo, tá? Que a inclinação dessa reta é maior do que zero, eu tenho uma dinâmica atrativa, a taxa de variação é sempre positiva. Se eu tenho um gama menor do que zero, essa reta dinâmica, de novo, logaritmo, é uma dinâmica atrativa. Esse ponto zero aqui é o ponto atrativo, porque a derivada é sempre negativa. Porque se a população hoje, no ano seguinte ela vai ser menor. Tá? Então aqui a população explode, aqui ela decai. Em termos da dinâmica no chamado retrato de fase, eu tenho uma dimensão só, então eu tenho a reta dos reais. Um ponto aqui vai ser sempre atraído na direção do zero. Um ponto aqui vai ser sempre repelido além do zero. E, de novo, embora eu não tenha populações negativas, matematicamente é bom saber lidar com populações negativas e saber se esse ponto é atrativo ou repulsivo. Então, é possível mostrar que para populações negativas, a dinâmica também é repulsiva nesse regime e também é atrativa nesse regime. É só porque as minhas exponenciais estão retas. O logaritmo da derivada. Se eu desenhar só a derivada, isso aqui seria uma curva que explode, isso aqui seria uma curva que cai. Igual eu desenhei aqui. Tá? Não, o logaritmo é só uma representação. Eu sou é verdade, olha só que bobagem que eu tô falando. Tá. Desculpa. Toda razão. Tô falando de logaritmo, não. Desculpa. Tá bom. Eu tô representando a equação, cara, que coisa. Tá, então tá. Então, falei bobagem, esqueçam, não tem logaritmo nenhum aí. Nenhum logaritmo é, foi danificado na feitura desse filme. A gente pode então pensar o gama como uma taxa de crescimento, e a gente vai ver que a gente pode realizar esse conceito com uma taxa de crescimento complexo, que envolve então crescimentos e oscilações. Tá? Incidentalmente, isso acontece em outros ramos da física. Se você olhar, por exemplo, para a razão entre a velocidade da luz e o meio, a velocidade da luz no vácuo, a gente chama isso de constante de refração. E ela me diz como é que um raio de luz vai ser refratado ao entrar no vidro, aquela capa do disco do Pink Floyd. Mas, matematicamente, eu posso ter um índice de refração complexo. Falar, mas aí, o que acontece com a velocidade da luz, na verdade? Aí você não pode mais interpretar como razão da velocidade da luz, mas o que eu vou ter vai ter um componente real, de fato está associado a quão rapidamente a luz se propaga naquele meio, e um componente imaginário que está associado a quão rapidamente a luz é atenuada por aquele meio. Então, eu posso ter uma situação em que a luz, ao mesmo tempo, ela é refratada e é atenuada. Se eu quero, por exemplo, descrever como é que a luz atravessando a atmosfera com aerossol se comporta. Então, essa ideia de que eu posso complexificar alguma coisa, para isso eu tenho que ampliar o conceito da interpretação da minha variável, é o que acontece na física com bastante frequência. Né? Então, um modelo um pouco mais complexo do que o modelo malthusiano é o modelo logístico. A gente já viu ele em alguns detalhes, a gente não vai ver ele de novo aqui. Mas a ideia é que eu tenho um termo que está associado à população máxima que o meu sistema é capaz de comportar de forma estável, que
para populações altas, modifica o crescimento malthusiano, nesse caso, de uma forma quadrática. A função agora da derivada é uma função que tem uma Korkova e tem dois pontos fixos onde a derivada é zero. Tá? E a gente pode estudar a estabilidade ou não desses pontos fixos. E o que a gente vê, o que caracteriza o ponto fixo como atrativo e negativo é o sinal da derivada. Se a derivada é negativa, o ponto é atrativo. Se a derivada é positivo, o ponto é repulsivo. Repara que isso é muito mais fácil de olhar visualmente do que o caso do caso discreto. Claramente, daqui para cá, as derivadas são negativas, de cá para lá, elas são positivas. Então, esse ponto é atrativo, esse ponto é repulsivo, e isso vai ser verdade para qualquer valor do parâmetro gama, qualquer valor real do parâmetro gama. Tá? Isso significa que essa minha população ela vai crescer até se aproximar desse ponto. Se esse ponto se esse ponto vai se aproximar de forma rápida ou lenta, vai depender do gama, mas vai sempre ser atrativo. Agora, isso daqui não é particularmente realista, porque significa que a população pode ser uma pessoa, ela vai sempre crescer. Isso é verdade. Ainda mais se eu pensar em termos de uma civilização, por exemplo, a civilização depende de pessoas para fazer a comida, para cuidar das crianças, para proteger dos zumbis, para fazer um monte de coisas. Tem que ter uma divisão de tarefas. De forma um pouquinho mais genérica, você precisa de pelo menos duas pessoas para se reproduzir, porque nós não somos amebas. Então tem uma população mínima abaixo da qual a população humana não é viável. E esse insight de que eu posso intuir a forma da curva, isso vai me descrever qualitativamente uma população, ela pode ser usada para criar um modelo um pouco mais realista, onde eu tenho também extinção da população. Onde, essencialmente, eu quero um regime onde a população é atraída para o zero, para populações pequenas, outro que ela é atraída para o ponto fixo positivo, populações médias ou maiores. E eu uso, então, uma equação cúbica, tá? Onde eu tenho H de equilíbrio e um H mínimo. H de equilíbrio é a população é a população máxima que eu sou capaz de carregar sem que ela comece a cair. E o H mínimo é a população mínima a partir da qual a população é mais viável. Então, essa aqui é uma equação cúbica, então tem uma Korkova a mais. Desse lado direito, ele se comporta essencialmente como a equação dinâmica, logística, mas do lado esquerdo, agora eu tenho esse ponto aqui, que é o H mínimo, você vê que tem três raízes para aquela equação, que é um ponto repulsivo, derivada positiva, e eu tenho zero como ponto atrativo. Populações pequenas, elas vão decair até zero, populações intermediárias vão crescer em direção à população de equilíbrio, populações maiores vão decair até a população de equilíbrio. Tá? Nota que a dinâmica aqui é simples. Eu não posso ter um atrator com um ciclo 2 ou 4 ou 8 caótico, porque eu estou preso a uma reta. Então, se eu estou indo para a direita, eventualmente eu bato no ponto fixo. Estou indo para a esquerda, eu bato no ponto fixo. Tá? Então, o que eu posso fazer é aproximar ou me afastar do ponto fixo. Exceto em casos de medida zero, casos raros, em que a derivada é exatamente zero. Então, eu tenho uma dinâmica um pouco mais complicada. Eu tenho que olhar para a segunda derivada. Mas a gente vai lidar com esses casos agora. Que esses são casos instáveis. Qualquer pequena modificação dos parâmetros, eu tenho uma derivada não zero, e aí agora eu posso falar em termos de estabilidade linear. Né? Então agora eu tenho as minhas três variáveis: população de equilíbrio, população mínima e a taxa de crescimento. Não, três parâmetros, desculpa, variável é uma só. Tá? Isso também me diz uma coisa importante sobre como lidar com esse sistema se eu não quero lidar com a equação toda, porque aquela é uma equação cúbica, a princípio eu sou capaz de resolver aquela equação. Eu consigo fazer separação de variáveis, eu consigo integrar o t e o h, vai dar um monte de logaritmo, no final eu vou ter um polinômio para resolver. Você pode fazer mesmo que numericamente, mas a vida não precisa ser tão complicada assim. Tudo que eu tenho que fazer é estudar a estabilidade dos vários pontos. Eu vejo isso linearizando a equação em torno dos pontos fixos. Como é que faz isso? Eu pego o lado direito da equação e falo que isso é uma função. Essa função é aproximadamente o valor da função em um ponto mais a derivada da função calculada nesse ponto vezes um pequeno deslocamento. Se eu faço em torno do ponto fixo, a função nesse ponto é zero, a derivada é zero. Tá? Estou aqui, aqui ou aqui. Então, essa minha função do lado direito é aproximadamente a derivada calculada no ponto fixo vezes o deslocamento em relação ao ponto fixo. Isso aqui vai me descrever uma equação
malthusiano, com um ângulo pode ser positivo, negativo ou zero, e que calcula aqui os três casos. Esse ponto aqui é sempre atrativo, aquele ali é sempre atrativo, e esse aqui é repulsivo. A gente pode olhar diretamente nas equações, você vê que as minhas condições são que a população mínima, obviamente, seja menor que a população de equilíbrio. Então, esse 1 menos essa razão é sempre maior do que zero, todos os parâmetros são zero, então eu tenho uma descrição bem caracterizada do meu sistema. Tá? De novo, mesmo em dimensão só, eu estou linearizando próximo ponto fixo. Uma coisa que vocês podem pensar é que essa linearização é escrever uma interação entre a derivada e o valor da variável em termos de matriz, uma matriz 1 por 1. Matriz 1 por 1 é uma matriz cujo alto valor é o próprio valor da matriz e a única dimensão do espaço é o meu alto vetor. Parece idiota dizer isso, mas significa que em mais de uma dimensão eu posso fazer a mesma coisa, relacionando derivadas com variáveis em termos matriciais mediados pela matriz. Agora eu posso estudar os autovalores, autovetores dessa matriz. Tá? Assim, uma coisa que é importante dizer é que esses atratores têm bacia de atração. Então, assim, essa região abaixo de H' é a bacia de atração para zero. Qualquer população abaixo de H', inclusive populações negativas, vai eventualmente convergir. População zero. Esse ponto fixo tem como bacia de atração todos os valores de população acima do H', inclusive maiores que a unidade de equilíbrio. Qualquer um deles vai convergir para esse ponto. Tá? Então, agora vamos imaginar populações que interagem. Para isso, eu vou abstrair a ideia da derivada temporal e vou escrever em termos de trajetória no espaço paramétrico, espaço de fase, onde tem só as variáveis da população. A taxa de variação em função do tempo é menos importante de como é que a taxa de variação de uma população em função da outra. Porque eu vou ter trajetórias nesse espaço, isso não vai descrever quanto tempo demora para percorrer as trajetórias, mas o fato é que se eu tenho uma taxa de variação que eu perco um humano por ano e eu ganho um zumbi por ano, eu sei que eventualmente a minha população de zumbi cresce, a população de humanos decresce. Então, o tempo é menos relevante do que o comportamento eventual desse sistema, que é, nesse caso, a extinção dos humanos. Tá? Então, a minha ideia é que eu tenho uma população de humanos e uma população de zumbis. Ambas variam em função do tempo e elas estão interagindo. Então, o que a dinâmica populacional me diz é o seguinte: se eu tenho uma população de humanos e zumbis atual, em certo ponto, qual que é, quer dizer, esse ponto aqui nesse espaço, para onde eu estou indo? Instantaneamente, qual que é a derivada dessa taxa de variação? Está me dizendo para onde a população está indo. Nesse caso, é uma população em que o número de humanos decresce e o número de zumbis cresce. Tá? A população sendo atacada por zumbis. Então, eu posso escrever isso como equações diferenciais. De novo, eu estou usando equações de primeira ordem. Eu poderia usar de segunda ou enésima ordem, mas isso significa, na prática, que eu simplesmente tenho que ter novas variáveis, temos as derivadas das funções de população, e aí, em termos dessas novas variáveis, eu tenho um conjunto maior de equações de primeira ordem. Eu sempre posso reduzir meu sistema a um conjunto de equações de primeira ordem, então essa dinâmica aqui ela sempre descreve meu sistema, embora ele seja mais complicado, possa ser mais complicado do que isso. Tá? E eu posso pensar isso como um sistema de equações diferenciais. E a sua resolução é tão baixa, cara. Ou isso aqui é? É? O HDMI costuma ser pelo menos Full HD, né? Como é que é? Você consegue? É, bom, não dá para entender. Tá? E da mesma forma que a gente fez no caso linear, eu posso entender essa dinâmica olhando para os pontos fixos, linearizando em volta dos pontos fixos. Então, vou pegar essa função, que é uma função complexa. Nesse caso, é uma função quadrática, e modelos populacionais com a dinâmica que tem termos lineares e quadráticos são chamados de modelos de Lotka-Volterra generalizados. Tá?
e eu aproximo as minhas funções como somas de derivadas atuando sobre estados. Isso aqui é literalmente a definição do produto matricial. Então, as matrizes surgem naturalmente daí quando eu quero entender a população, a iésima população, como é que ela depende da j-ésima população. O que acopla uma com a outra é a derivada da população iésima em função da derivada em função da população j-ésima. Eu vou ter, então, um conjunto de valores para I e para J, que varia de 1 a N, onde N é as populações, e esse conjunto é exatamente uma matriz. E esse conjunto vai atuar sobre o conjunto de populações com uma operação que é exatamente produto matricial. Então, assim, as matrizes estão colocadas aí à mão. Eu poderia nem saber que diabos era a matriz. Na hora que eu decidi linearizar essa função aqui, a interação entre as derivadas e as variáveis ela vai ser mediada por um objeto matemático que se comporta como uma matriz. Tá? Que eu vou chamar de matriz M aqui. Então, agora, esse vetor dp/dt é uma matriz atuando sobre o vetor P. Tá? E se essa matriz, se ela fosse um número, eu teria um comportamento malthusiano crescente ou decrescente se ele fosse positivo e negativo, e oscilatório se ele fosse imaginário. Bom, vou pegar um exemplo bem rápido, que a gente não vai lidar com ele em grandes detalhes hoje, que é o modelo Lotka-Volterra. Eu tenho uma população de coelhos. Bem, coelhos, se eu deixar os coelhos sozinhos, eles crescem exponencialmente, que é de fato o que acontece aqui. Mas não é agora que tem raposas também. Tem muitas raposas, elas comem muito coelho. Mas se tem pouco coelho, as raposas morrem de fome. E se as raposas morrem de fome, os coelhos se reproduzem. Mas agora as raposas sobreviventes vão ter muitos coelhos para comer, elas crescem novamente. Tem populações de raposas e coelhos que oscilam de forma acoplada mutuamente. Como é que eu modelo isso? Uma maneira de fazer isso é uma equação quadrática, onde a gente vai ter uma população de coelho, C, população de raposa, R. Se eu não tiver raposas, eu tenho uma taxa de crescimento A dos coelhos, taxa de crescimento exponencial. Se eu não tenho coelhos, eu tenho uma população de raposas que decai exponencialmente com uma taxa de decaimento C. Tá? Quando eu tenho coelhos e raposas, eu tenho termos de interação. Termos de interação mais simples é assim, de produtos de populações. É uma coisa muito parecida com o que eu tenho em dinâmica de gases. Quer dizer, quantos choques entre moléculas de oxigênio e nitrogênio tem no meu ar? Vai depender de parâmetros como a temperatura e tudo mais. Também depende da concentração de hidrogênio e concentração de oxigênio. Se não tem oxigênio nenhum, não tem choque nenhum entre oxigênio e nitrogênio. Você imagina que eles podem fazer alguma reação, por exemplo, uma reação de produzir óxido nitroso. Se eu tenho um oxigênio, eu também não tenho reação nenhuma. Tá? Então, eu tenho que ter os dois gases presentes para que isso aconteça. Quanto mais oxigênio tem, mais provável é de ter um choque. Quanto mais nitrogênio tem, mais provável é de ter um choque. Na prática, essa probabilidade de ter um choque é proporcional ao número de choques por segundo, proporcional ao produto da concentração de oxigênio e concentração de hidrogênio. Tá? Mesma forma, se imaginar que raposas e coelhos estão andando aleatoriamente pelo mapa, e isso é uma coisa generalizável, o número de encontros fortuitos entre raposa e coelho é proporcional ao produto entre eles. Se eu dobro o número de coelhos, eu tenho 2 vezes mais encontros. Se eu dobro o número de raposa, eu tenho 2 vezes mais o número de encontros. O que acontece quando tem encontro entre raposa e coelho? A raposa pode comer o coelho. Tá? A raposa come o coelho com uma taxa de contato que é B. Posso parametrizar em termos de tempo, mas quanto maior o B, maior a chance da raposa comer o coelho. Isso significa que a raposa está bem alimentada, ela vai ter mais filhos. Quantos filhos uma raposa tem para cada coelho comido é dada pelo parâmetro D. Tá? Pode ser alto, pode ser pequeno. Ela provavelmente tem que comer muitos coelhos ou poucos coelhos. Tá? Então são parâmetros dependentes. Então, o termo de contato aparece aqui e aparece aqui novamente. Isso acopla as duas equações e é possível mostrar que a solução dessas equações é esse caso em que a equação é separável. Tá? É possível integrar essas equações. E da mesma maneira que você consegue ver no caso do pêndulo simples, um sistema massa-mola, você integra elas, essencialmente, pegando essa equação de segunda ordem, transformando de primeira ordem, transformando em equação de segunda ordem, e integrando em termos de DCDR. Por que isso é interessante? Porque isso significa que a primeira integração te dá uma constante de integração. Constante é essa. Depende das condições iniciais. Condições iniciais diferentes dão condições constantes diferentes. O que significa que se eu tenho uma trajetória que começa com esse valor constante, que é uma função de R0 e C0, essa função continua sendo constante para R e C de T. É uma constante de movimento. Tá?
E a gente sabe que em sistemas como esse, constantes de movimento estão associados a certas simetrias. Em particular, se eu consigo colocar as minhas equações de uma forma apropriada, isso significa que eu tenho uma quantidade que é conservada. E é possível mostrar, não vou fazer isso agora, mas talvez eu faça na aula que vem, que escolhendo uma variável que, se não me engano, é exponencial, no logaritmo das populações, essas duas equações se tornam equações como derivadas dessa função conservada. Uma considerada positiva, outra considerada negativa. Porque é exatamente a dinâmica do sistema hamiltoniano. Um sistema hamiltoniano, as equações de Hamilton para um sistema conservativo são equações de Hamilton, onde a derivada de uma variável depende a derivada temporal de uma variável depende da derivada da hamiltoniana em função do seu momento conjugado, e a derivada do momento, temporal do momento conjugado é menos a derivada dessa dessa quantidade conservada em função da variável. Se essa quantidade conservada significa que ela não varia com o tempo. E a gente associa isso à energia. A energia é conservada. Um sistema que tem uma energia conservada tem trajetórias fechadas associadas a cada uma dessas energias. Cada um desses ciclos, ou seja, cada um desses pontos tem uma energia diferente. Quer dizer que as trajetórias desses vários ciclos não podem se interceptar. Não pode ser uma trajetória espiral aqui, porque significa que eu teria várias energias diferentes. De fato, eu posso desenhar, se eu escrever essa função da energia, ou dessa quantidade conservada, para essa equação aqui, eu vou ter esses vários ciclos. Ou seja, a única trajetória possível é ao longo de um ciclo que conserva essas energias, ou essas quantidades conservadas. E o modelo Lotka-Volterra tem as coisas, os ciclos limites. Da forma, quer dizer, a população de coelhos e raposas oscila com o tempo, de uma forma periódica. Isso é bonitinho, eu acho. Tá? É possível, de fato, usando essa inspiração física, modificar a equação de Lotka-Volterra ligeiramente, colocando, se você quiser, um termo cúbico ali para a população de coelhos, ou colocando para a população de coelhos um termo logístico, para falar que a população de coelhos não pode ser infinita. O que isso faz é quebrar essa conservação. Aí agora, esses ciclos, que são ciclos infinitos, agora tem um atrator, pode ser um ponto, pode ser um ciclo limite único. Então, você consegue ver por que isso funciona tão bem. Eu vou falar dele em mais detalhes na aula que vem, mas o mais importante é entender que para o modelo com mais de uma população, eu tenho interações que podem ser modeladas por termos quadráticos, e essa é a nossa inspiração, modelo de zumbi. Tá? Então vamos pensar. Modelos de zumbis. O que significa um modelo de zumbi? Significa que eu tenho duas populações humanas e zumbis que se interagem entre si. Tá? Elas interagem com uma taxa de interação proporcional ao produto entre o número das duas populações, como a gente viu no caso dos gases, ou no caso dos coelhos e raposas, mediado por um fator de contato C, quer dizer, quão provável é um humano encontrar com um zumbi. Se o humano está escondido, se o zumbi tem dificuldade de locomoção, ou qualquer outra coisa, se o humano corre mais rápido, esse parâmetro é pequeno. Tá? E o que acontece quando o humano encontra o zumbi? Uma de duas coisas. O zumbi morde o humano, agora eu tenho dois zumbis. Ou o humano mata o zumbi. Tá? E o que eu quero que vocês vejam, existe uma coisa muito legal. Isso aqui é um cartoon, mas eu quero que vocês vejam como é que eu posso pegar esse cartoon e transformar num modelo matemático rigoroso. Não rigoroso no sentido que ele escreve alguma coisa real, mas no sentido de que ele escreve exatamente essa dinâmica e eu posso falar coisas não triviais sobre o modelo usando agora a ferramenta matemática que ele está desenvolvendo ao longo desse curso. Então, a gente tem, só para dar nome aos bois, um parâmetro, uma taxa de contato e uma taxa de exterminação. Quão provável é o humano matar o zumbi é A. Conversamente, 1 menos A é a probabilidade do humano transformar o zumbi, ou do zumbi transformar o humano em zumbi. O modelo mais simples que eu consigo fazer é um em que a população de humanos cresce exponencialmente, a população de zumbis decresce exponencialmente, e agora vocês vão ver que isso que parece um modelo de Lotka-Volterra, mas tem uma pequena sutileza aí, que é que o termo de contato humanos zumbis, ele está esse é um modelo de 3 parâmetros em vez de 4. Porque o termo de contato para humanos é exatamente menos do termo de contato do zumbi. Não, desculpa, estou falando bobagem aqui. É um modelo de 2 parâmetros. O termo de contato não é o mesmo, mas cada humano que é removido se transforma no zumbi.
Então, o menos AHZ aqui corresponde a um mais... Peraí, estou falando bobagem aqui. Não, tá certo, tá certo. Cada humano que é removido aqui vira um zumbi. Tá? Mas, além disso, eu tenho os zumbis que são destruídos. Tá? Então, assim, se o humano desaparecer do meu modelo, ele reaparece como um zumbi. Isso aqui significa duas coisas. Uma é que é o que a gente chama de um estado aderente. A população está sempre caindo. A população total. Nunca pode subir. Os humanos não se reproduzem aqui. É o que diferencia isso do modelo de Locke-Voltaire. Isso aqui é um caso específico do modelo Locke-Voltaire reinterpretado. Tá? É um modelo que pode ser integrado de forma muito simples. Não é difícil fazer a integração disso aqui. Você pode somar a população e pegar a diferença da população. E você tem que essas equações desacoplam. Você integra elas, é um bom exercício para vocês fazerem. E aí eu vou introduzir aqui o retrato de fase. Isso aqui é muito difícil de ler, mas no eixo X eu tenho sempre população de humanos, no eixo Y eu tenho sempre população de zumbis. Tá? E como a equação é desacoplada, eu tenho duas equações com exponentes reais, duas exponenciais com expoentes reais. Tá? O que significa que eu tenho uma taxa de crescimento populacional dos humanos, que pode ser positiva ou negativa, uma taxa de crescimento populacional dos zumbis, que pode ser positiva ou negativa. Tá? A taxa de crescimento dos humanos é sempre negativa a zero. A taxa de zumbis pode ser positiva ou negativa. Isso vai me definir o destino eventual de uma população ou de outra. Porque se a taxa de crescimento dos zumbis for positiva, eventualmente todos os humanos vão ser extintos. Se as duas taxas são negativas, é uma corrida. Os humanos todos viram zumbis, antes os zumbis serem todos exterminados. Tá? Eu não vou fazer a integral aqui, mas possível. Outra coisa que é fácil de ver é que o comportamento eventual do meu sistema depende só da razão entre o número de humanos e o número de zumbis. Tá? Porque todos os termos são quadráticos aqui. Então, o tamanho das populações vai me definir só a velocidade com que isso vai acontecer. Quanto tempo demora para esse comportamento eventual acontecer? Mas se eu, por exemplo, duplico o número de humanos e o número de zumbis, eu posso reescalar o meu tempo aqui para um fator de 4. Quer dizer, as coisas acontecem 4 vezes mais rápido, mas vão seguir exatamente as mesmas trajetórias. Tá? Resolvendo, então, eu posso descrever todos os comportamentos como sendo a evolução da razão do número de humanos e zumbis, zero, não tem zumbi nenhum, né? Em função do parâmetro A, que é o parâmetro que define qual a probabilidade de um humano matar o zumbi ou não. Repare que o parâmetro de contato não entra aqui também, porque, de novo, não pode ser embutido no parâmetro T. Se os humanos são mais difíceis de serem contados, só faz o destino eventual de humanos e zumbis demorar mais tempo para acontecer. Mas vai ser o mesmo destino. E aí eu vejo que eu tenho dois destinos eventuais. Dois estados que eu não vou chamar de pontos fixos, porque eles não são pontos fixos, são casos degenerados. Eu não tenho ponto fixo. Eu tenho a reta zero humanos ou zero zumbis como sendo chamado de destinos fixos. Todos os pontos nessa reta são estados estacionários. Tá? Se eu não tenho humano nenhum, se eu não tenho humano nenhum, não, desculpa, isso é falso. Não é falso, não. Se eu não tenho humano nenhum, eu tenho só zumbis. Se eu não tenho zumbi nenhum, tem só humanos e populações estáveis. Tá? Mas é possível mostrar que, se essa taxa de contato é menor do que meio, se o humano mata zumbis com uma probabilidade menor do que... Se o humano ele vira zumbi em mais da metade das vezes, os humanos sempre vão ser extintos. Tá? Porque não importa quão poucos zumbis tenham, qualquer contato com o humano tende a produzir mais zumbis do que são destruídos. Então, qualquer circulação inicial de zumbis, os humanos estão errados. Mas se a taxa de contato é maior que meio, agora a coisa depende do número de zumbis. Talvez se eu tenho um humano e 3 mil zumbis, o humano está errado. Fazendo muita força para usar a palavra ferrado aqui. Espero que vocês apreciem a fortitude. Mas se eu tenho poucos zumbis, talvez os humanos consigam exterminar esses zumbis antes dos zumbis acabarem com a humanidade. Então tem uma curva que vocês podem calcular, não é muito difícil, que define a fronteira entre dois regimes. A erradicação dos zumbis, a extinção dos humanos. Em termos de recomendações, se a OMS fizesse isso como modelo real, o que ela diria para os humanos? Aprendam a atirar. Porque a única coisa que vai
permitir que você sobreviva é vocês matarem os zumbis mais rápido do que eles convertem em vocês. Fugir do zumbi não adianta. Até pouco zumbi não adianta. Sabe? Vocês vão, ao invés de morrer, vocês vão conseguir matar zumbis com maior probabilidade que vocês são capazes de fugir, que eles são capazes de converter vocês. Essa seria a recomendação. Pois é, todo mundo, assim, o exército, por alguma razão, perdeu toda a competência e as pessoas normais não sabem atirar, então você tem uma extinção da humanidade muito rápida, né? Agora, esse é um modelo que eu vou chamar de uma infecção aguda. Os zumbis, eles não são destruídos por causas naturais, os humanos não se reproduzem, tá? Se você transformar isso em um modelo estocástico, é, dentro dos dois regimes, a gente vai ter o mesmo comportamento. Mas próximo aqui, você vai ter uma cauda, quanto mais próximo, mais longa a cauda, de comportamentos, como é que fala? Atípicos. Então, assim, eu posso começar no regime de erradicação dos zumbis, e um parâmetro estocástico grande o suficiente, em alguns casos eu vou ter uma extinção da humanidade, e vice-versa. Tá? Então, o que eu teria aqui, se eu pegar uma reta ao longo daqui, seria uma probabilidade da extinção dos zumbis e probabilidade da erradicação de humanos. E agora eu teria uma coisa que, em vez de ser uma função de Hillside, é uma transição que deve ser algo parecido com o sigmoide. Né? Se eu tenho, obviamente, um A muito grande, os zumbis vão ser erradicados quase sempre. Um A muito pequeno, os humanos vão ser extintos quase sempre. Mas eu tenho que ter uma probabilidade disso não acontecer. Né? Eu chamei de fase aguda, porque eu estou imaginando uma infecção que começa agora e, putz, igual no Last of Us, depois de um mês, já acabou a civilização. Mas, isso nos flashbacks do Last of Us. Mas no Last of Us mesmo é 20 anos depois. O que acontece? Tem uma coexistência de humanos e zumbis. Quando estava essa coexistência, eu não sei. Talvez você tenha uma situação em que o número de zumbis criados cada ano é igual ao número de zumbis destruídos, e o número de humanos que nasce cada ano é igual ao número de humanos que morrem ou viram zumbi. São uma coexistência estável. Pode ser que a humanidade esteja lentamente se extinguindo. Você vê o comportamento dos humanos na série, não é plausível que a humanidade se extinga, mesmo que os zumbis todos forem embora. Né? Todo mundo é super escroto com todo mundo, mas é uma dinâmica que eu não sei se é estável ou instável. Tá? Bom, esse aqui está descrevendo exatamente o que eu disse antes. Né? Humano. Tipo, se a Natália virou zumbi aqui, a gente mata a Natália, ela transforma todo mundo em zumbi. São os únicos casos possíveis. Ou se reproduzir, ou o zumbi morrer porque foi congelado, caiu num buraco, sabe, alguma coisa assim. Esse é o caso agudo, o caso mais simples que a gente tem que fazer. E, de novo, isso daqui é um modelo de lógica Volterra com dois dos parâmetros igual a zero. Um modelo de lógica Volterra com dois parâmetros. Tá? Eu recomendo que vocês tentem calcular a solução analítica, eu sei que não é difícil. Tá? É um bom exercício para vocês fazerem. Resolver essa equação e ver o que acontece. Né? Hã? É um modelo SR aqui também. A gente vai falar sobre modelos SR daqui a algumas aulas. Uns resultados nossos que a gente obteve. Bom, e agora se eu tenho uma população de zumbis com uma escala de tempo maior, um caso crônico, agora eu vou ter um termo demográfico, DDH. Termo demográfico é isso. Quão complicado eu quero fazer ele? Tá? Mas uma população depende só do número de humanos. Por exemplo, no Last of Us é um termo extremamente negativo que os humanos estão sempre se matando. Mas uma situação um pouco menos trágica, eu posso ter reprodução humana também. E os zumbis, eles vão ser eventualmente degradados. Alguns zumbis podem se congelar, podem morrer de fome, pode ser comido por um outro bicho, pode cair no buraco, cair no oceano, várias coisas podem acontecer com eles. E vamos ver que se uma taxa constante, então é simplesmente menos RZ. A cada ano, uma fração, seja qual for dos zumbis, morre. Independente dos humanos, eles morrem por causas naturais, ou são destruídos, né? Eles já morreram, eles estão destruídos. Né? Então agora eu posso definir meu termo demográfico e vou usar aquele termo demográfico que eu tinha definido antes. Eu tenho uma população mínima viável, uma população máxima estável. Tá? Um termo cúbico.
E eu tenho o termo da atrição dos zumbis. E agora uma coisa muito legal acontece. Aqui eu tenho humanos, ali eu tenho zumbis. Tá? É possível calcular os pontos fixos. Eu não quero fazer as contas agora, porque eu quero realmente que vocês vejam isso de forma qualitativa. Eu vou ter entre 3 e 4 pontos fixos aqui. Obviamente, se eu não tenho zumbi nenhum, eu continuo tendo zumbi nenhum no futuro. Tá? Então, no eixo z igual a 0, eu estou preso ao eixo z igual a 0. Posso procurar por pontos fixos olhando só a população de humanos. Nesse caso, o termo de interação com os zumbis é 0, tem só o termo demográfico, ou seja, os meus pontos fixos daquele termo demográfico são os pontos fixos do modelo de zumbis e humanos também. Eu tenho 3 deles. População estável, população humanos extintos, e um ponto fixo, que é sempre repulsivo, que é um ponto que a gente chama de celo, porque ele tem um alto valor positivo e outro negativo, tá? Que é o correspondente à população mínima. Tá? Então, esse aqui é um ponto fixo. A população é exatamente igual à população mínima, ela continua sendo estável naquele ponto. Ela nem cresce nem diminui. Então, se a população um pouco acima da população mínima, ela cresce, então, a população estável. A população um pouco abaixo da população mínima, decresce até a extinção. Tá? Uma coisa interessante para vocês verem aqui é o seguinte. Nesse eixo aqui, o comportamento é sempre repulsivo. Tá? Quer dizer que, se eu pegar a equação e analisar próximo a esse ponto, essa direção 1,0 vai ser um autovetor, um autovalor real. Ora, mas a matriz é composta de termos reais. Todos os parâmetros do modelo são reais. A matriz é real também, os derivados vão ser reais. Significa que o traço da matriz e os determinantes da matriz são reais também. A soma dos elementos da diagonal e o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária são números reais. Ora, significa que o traço é conservado, é invariante por transformações unitárias. O determinante também. Isso significa, não que não tenha autovalor zero. Isso significa que o traço é a soma dos autovalores. O determinante é o produto dos autovalores. Ora, se um desses autovalores é reais, o outro tem que ser real também, porque eu tenho traço e determinante reais. Não pode ser complexo, não pode ser imaginário. Então, o outro autovalor, sem calcular quanto vai ser, também vai ser real. Esse ponto aqui, ele sempre se aproxima nessa direção e nessa direção. Ele não pode oscilar. A oscilação depende de duas direções. De forma reversa, se um autovalor é imaginário, o outro valor tem que ser imaginário com o mesmo valor no sinal oposto. O produto deles tem que ser um número real, no caso negativo. Se o outro valor é complexo, o outro valor tem que ser o complexo conjugado dele. Tá? Então, quando eu tenho situações com autovalores complexos, é fácil ver como é que vai ser o comportamento dele. Eu vou ter um termo imaginário que vai me dar uma oscilação. Se é mais I ou menos I, eu vou rodar para a direita ou para a esquerda. E o termo real vai me definir se o ponto é atrativo ou repulsivo. Tá? E esse sistema aqui tem, além disso, um outro o ponto fixo não trivial, que é o que você tem colocando as derivadas iguais a zero e resolvendo a equação à direita. É possível fazer isso, e você vê que para certas condições esse ponto fixo existe, para outras não. E quando você calcula os autovalores, você vê que quando esse ponto existe, esses autovalores são sempre complexos. Significa que eu tenho um termo oscilatório. O termo real pode ser positivo, pode ser negativo. O que significa isso? Significa que agora eu tenho vários comportamentos possíveis. Eu tenho um comportamento em que os zumbis são exterminados, ou seja, esse ponto aqui é repulsivo, esse aqui é atrativo. Tá? Eu tenho um comportamento em que os humanos são extintos, nesse caso aqui, e eu tenho um comportamento que é uma coexistência. Aqui no. Eu coloquei aqui as condições para que isso aconteça, vocês podem calcular elas, mas. Bom, avança um pouquinho, Fernando. Mas o importante é entender isso de forma qualitativa. Esse caso aqui é o caso
do extermínio dos zumbis. Eu começo com uma população de humanos grande, uma população de zumbis pequena. Para em termos ilustrativos, é bom começar com duas condições iniciais possíveis. Uma é a população de humanos no equilíbrio e um número de zumbis pequeno. Para isso que é um zumbi, o que acontece? Tá? Nesse caso aqui, a população de humanos começa a decair, tá? Mas os zumbis são rapidamente extintos e a população de humanos cresce novamente e volta ao ponto fixo. Então, isso aqui eu exterminei os zumbis. Aqui, por outro lado, para um outro conjunto de parâmetros, eu começo com um número pequeno de zumbis e eles começam a matar os humanos. Os humanos são capazes de terminar os zumbis rápido o suficiente. Até que a população humana é tão pequena que os zumbis começam a morrer de fome, mas já não é suficiente para a humanidade sobreviver. E, eventualmente, os humanos são extintos e, eventualmente, os zumbis também, porque todos eles morrem de fome sem ter o que comer. Tá? Os casos de coexistência são mais interessantes, porque eu tenho coexistência estável e instável, de novo, dependendo dos parâmetros A, C, R e o H' e o H'. Por causa da coexistência estável, esse ponto fixo tem um termo, um componente real negativo. Então, eu tenho uma população que vai oscilando, que é a população de humanos precisando do tempo, a população de zumbis. Ela oscila, tá? Humanos caem, os zumbis sobem, depois os zumbis caem, os humanos sobem, mas que ambos se estabilizam em valores fixos. Tem tantos zumbis sendo destruídos como criados, tantos humanos nascendo quanto morrendo. Tá? Em termos do retrato de fase, ele tem esse comportamento que vai numa espiral aqui, convergindo para esse ponto fixo. Mas se esse coeficiente é positivo, você pode achar, esse ponto repulsivo quer dizer que os humanos vão morrer. Se eu tenho um conjunto de parâmetros inferiores o suficiente, isso acontece nesse caso aqui. Isso é verdade tanto para parâmetros ruins quanto para condições iniciais ruins. Nesse caso daqui, eu tenho, por outro lado, um chamado ciclo limite. Eu tenho um atrator que não é detectável usando essa análise de pontos fixos, que é um ciclo igual aquele ciclo de Lotto do Volterra, mas agora não ciclo para qualquer condição inicial. Ou, posto de outra maneira, eu não tenho um número infinito de ciclos, eu tenho só um ciclo, que ele é atrativo para todos os pontos no interior do ciclo e para alguma bacia de atração na parte exterior do ciclo. Tá? Qualquer ponto no interior do círculo vai começar a espiralar e eventualmente vai chegar nesse círculo. Quer dizer, a população de humanos e zumbis vão começar a oscilar. Né? Uma dinâmica muito parecida com o coelho e e a raposa, porque eu vou ter um monte de humanos, aí os zumbis começam a comer humanos, vai ter muito zumbi, eles vão matar muito humano, vai ter pouco humano, aí os zumbis morrem de fome, aí os humanos com pouco zumbi e pouco humano, quer dizer, muito recurso, eles se reproduzem novamente. E eu tenho uma situação de equilíbrio entre eles. Sim, tá tudo aqui. O caso do ciclo limite, a coisa mais difícil é calcular a transição entre o ciclo limite e o extermínio dos humanos. Tá? Eu acho que eu fiz isso, mas eu não sei se eu fiz de forma rigorosa. Mas o que acontece é o seguinte: à medida que meus parâmetros se tornam menos benéficos, o que são parâmetros menos benéficos? Ou uma taxa de atrito, ou os zumbis morrem de forma mais lenta, ou os humanos nascem de forma mais lenta, ou os humanos matam os zumbis de forma menos eficiente. Esses são menos benéficos para a humanidade. A base de atração desse ciclo limite começa a contrair. Quer dizer que, para condições menos benignas, a humanidade é extinta. Eventualmente, quando a base de atração ela colapsa no ciclo limite, o ciclo limite deixa de ser um ciclo limite. Então, agora, qualquer condição inicial, mesmo tendo o ciclo limite, a população começa a ter oscilações cada vez maiores, até que, eventualmente, a humanidade é extinta. Ele é relevante por causa dos termos demográficos. Porque se temos contato. Boa pergunta essa. Se eu tenho, por exemplo, uma certa condição de. Que eu não posso mudar, porque os humanos vão matar os zumbis tão eficientemente quanto são capazes. O R e os termos demográficos também não são afetáveis pelos humanos. A única coisa que os humanos podem fazer é alterar os seres, caça o zumbi ou eles fogem dos zumbis.
Tá? E aí, nesse caso, sim, o termo demográfico se torna relevante. E aí, a transição entre esse regime e esse regime aqui depende do C. E aí, você mostra que um C pequeno é vantajoso. Vou ter menos contatos com os zumbis. Tá? Isso pode significar a diferença entre o extermínio dos humanos e a coexistência dos humanos com os zumbis. Para esse caso, não. Esse caso aqui, ele é atrativo sempre para qualquer ser. Preciso mostrar isso. Tá? Eu tenho isso escrito aqui, depois eu posso mandar. Eu vou mandar o PDF para vocês. Não, desculpa. Depende do C, sim. Principalmente se o A é maior do que meio menos R sobre CH, de equilíbrio, os zumbis são erradicados. Então depende do C, mas ah, depende negativamente do C. Tá? Então, assim, nesse caso daqui, os zumbis são erradicados mais rapidamente se o C é alto. Então, se eu estou num regime desse aqui, corre atrás dos zumbis. Vai morrer um monte de gente, mas antes eles vão também morder menos gente. Se estou nesse regime aqui, foge dos zumbis. Bom, mas obviamente isso aqui não é um modelo completamente realista, porque a gente sabe que qualquer dona de casa que matou uns 2 zumbis e tem uma linha no roteiro, vira um ex matando zumbis. Vocês já viram o Walking Dead? A Kara é um exemplo disso. Ela começa com aquela mulherzinha, não, zumbi, não sei o quê. No final, a mulher vira um psicopata, né? Tipo, ela acorda e toma café com uma minigun, assim, mata os zumbis e vai lavar a roupa. Então, essa nossa dinâmica agora pode ser mais realista. Você imagina agora 3 populações, são zumbis, humanos e caçadores. Tá? A minha dinâmica começa como começou antes, uma taxa de contato entre humanos e zumbis, das quais 2 coisas podem acontecer. O zumbi morde o humano e vira um zumbi, ou o humano mata o zumbi. Mas agora a minha dinâmica muda, porque agora, quando o humano mata o zumbi, ele agora se tornou um caçador experiente. Tá? Ele tornou um personagem com nome. Então, agora ele vira um caçador. Você nota a bandana para indicar que ele virou uma pessoa mais foda. Essa pessoa agora pode encontrar zumbis também com uma outra taxa de contato, que eu vou chamar de C, eu acho. Tá? E agora, eu vou ter uma outra taxa de contato, uma taxa de extermínio, que vai ser maior para o caçador do que para o humano normal. Então, o caçador tem uma probabilidade maior de matar o zumbi, ele tem uma probabilidade também, não zero, de virar um zumbi. Tá? Então, agora, a população 3 populações, uma dinâmica com 3, mas agora é muito fácil escrever os termos os termos da equação, porque a gente já sabe fazer isso. Então, agora 2 interações, 2 tipos de interação, e eu posso definir que é, tá? Com 2 parâmetros extras, né? O contato dos caçadores, taxa de contato dos caçadores e a taxa de extermínio dos caçadores. Tá? Então, agora eu tenho. Não sei. Meu sistema de equações, eu não posso, eu até posso, mas colocar o retrato de face em 3 dimensões é um pouco confuso. Então eu decidi colocar só os postos das populações em função do tempo. Mas vamos interpretar as equações, porque eu também não quero falar muito sobre matemática disso aqui. Tá? Eu vou ter taxa de contato. Agora, todo humano que entra em contato com o zumbi deixa de ser um humano normal. Ele pode virar ou um zumbi, esse termo aqui, ou um, é, 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 ou um caçador. Não, caçador, desculpa, aqui. Tá? Então, ele matou o zumbi, ele pode virar um caçador, ou ele pode virar um zumbi. Tá? Da mesma forma, todo caçador que encontra o zumbi pode virar um zumbi também, ou ele pode matar o zumbi. Então, agora, eu tenho uma situação em que o número de humanos está sempre decrescendo, você não tem termos demográficos. Tá? Eu tenho uma população eventual que vai ser de caçadores e zumbis. Eu tenho um comportamento agudo, nesse caso, que não é muito diferente do caso anterior, porque, eventualmente, todo humano vai virar um caçador ou um zumbi. Então, eu tenho a mesma situação do extermínio de humanos, extermínio dos zumbis ou extinção dos humanos, tá? Mas com 3 variáveis. Mas com os termos demográficos a coisa fica mais interessante. E agora eu tenho humanos podem morrer e nascer,
Obviamente, ninguém nasce caçador, então todo mundo que nasce tem um termo demográfico de humanos, e eu tenho uma taxa de morte natural que você dizer seja igual para humanos normais e caçadores. Eu tenho um termo de extermínio de zumbis que é igual ao que tinha em caso anterior. E agora eu posso fazer umas contas um pouco mais sofisticadas. Eu acho que não vou falar muito sobre isso agora, porque não quero entrar nos detalhes da conta, mas eu vou ter os mesmos regimes, eu posso mostrar que eu não tenho, devido ao fato dos humanos ter essa dinâmica, eu não vou ter novos pontos fixos. Eu continuo tendo extermínio de humanos e extermínio de zumbis, o ponto cela e a coexistência. Mas agora a gente consegue saber o que acontece a gente pode pensar em termos de estratégia. Tipo, no caso da coexistência, é óbvio que os humanos têm que fugir dos zumbis, os humanos normais. Tá? Porque a coexistência já garante que os humanos são incapazes de terminar os zumbis sozinhos. Mas a pergunta mais crucial dessa apresentação é: o que os caçadores devem fazer? Os caçadores, por serem mais competentes, eles devem usar essa competência para enfrentar os zumbis, aceitando que mais deles vão virar zumbis, mas matando mais zumbis antes que eles matem ou convertam os outros humanos. Ou eles devem usar a competência deles, igual no Last of Us, para fugir dos zumbis e deixar todo o resto da humanidade se ferrar. Note de novo meu uso da lexical não chulo, que demanda um esforço enorme. Qual que é a opção correta para eles? E a matemática pode responder isso para a gente, que é uma coisa linda. Eu não vou falar, eu não vou ler aqui as equações, mas fundamentalmente é preciso mostrar que para um conjunto de parâmetros eu tenho uma coexistência possível. Tá? Quando eu tenho essa coexistência estável, eu posso ver qual que é a população de humanos que consegue coexistir com os zumbis. E é possível mostrar que essa população cresce com a taxa de contato dos caçadores. Então, assim, se os caçadores correm atrás dos zumbis, eles vão morrer com mais frequência, mas esse sacrifício não vai ser em vão. Vou ter mais humanos sobrevivendo do que eu teria de outra forma. Mas, por um outro conjunto de parâmetros, eu posso ter extinção da humanidade. Eu continuo tendo um ciclo estável, mas a baixa de atração é muito pequena. Então, eu quero voltar a uma baixa de atração. Eu não sei como eu faço isso. Deixando o resto da humanidade se ferrar e fugindo no mato com meus caçadores. Então, nesse caso, é um caso que não é muito feliz, mas a humanidade vai ser salva se os caçadores evitarem os zumbis, eles usarem suas habilidades para fugir dos zumbis, em vez de perseguir eles. Então, isso daqui significa que eles têm que minimizar esse parâmetro CS. Então, com isso daqui, a gente conclui a nossa análise zumbis. A gente fez um modelo extremamente realista de uma coisa que pode acontecer de verdade, e a gente usou a matemática para prever como é que a gente deve agir ou no caso de um ataque de zumbis. A gente sabe que se os zumbis forem inevitáveis, se eu não for capaz de exterminar os zumbis, eu tenho que saber determinar com precisão esses parâmetros do meu modelo para saber se eu devo fugir dos zumbis para enfrentar os zumbis. Essencialmente, eu posso dizer qual é a condição. Se a soma dos parâmetros de contato, de extermínio dos humanos normais com os caçadores é maior do que um, faz sentido os caçadores correrem atrás dos zumbis. Se é menor do que um, faz sentido os caçadores fugirem dos zumbis. Isso é uma condição fundamental. Por alguma razão, a Organização Mundial de Saúde não quer dar ouvidos a essa minha, o que eu estou dizendo aqui para eles, mas se os zumbis atacarem, eles vão se arrepender disso. Tá? Então, para concluir, é, 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 eu tenho várias probabilidades, vários resultados, vários destinos eventuais possíveis, que são a extinção dos humanos, o extermínio dos zumbis, a coexistência, e a humanidade tem que usar os recursos limitados de forma eficiente para conseguir o melhor resultado dentro das possíveis. E nosso modelo pode ser usado para calcular essas escolhas ótimas e para balancear em quais escolhas vai fazer com seus benefícios e perdas. Quando a gente tem uma probabilidade de sobreviver que não muda com o número de encontros que você tem, a humanidade tipicamente tem que evitar os zumbis, tá? Exceto os zumbis que são fáceis de exterminar.
E é interessante, a taxa de crescimento dos humanos não tem influência no número assintótico de humanos que podem sobreviver em coexistência com zumbis. Então, assim, se você fala, o que você tem que fazer quando você tem coexistência com zumbis? Tem mais bebês? Não. Você tem que aprender a lutar ou a correr. Ou ambos, idealmente, em vez de tentar fazer bebês. Essa é a estratégia que você tem que seguir. A taxa de atrito dos zumbis, por outro lado, é essencial. Quanto maior a taxa de atrito dos zumbis, melhor o resultado para os humanos. Então, os humanos têm que procurar ambientes em que os zumbis morrem naturalmente de forma mais fácil. Por exemplo, lugares congelados, lugares que tem velociraptors. Então, o Parque dos Dinossauros é um lugar ótimo para você fugir dos zumbis. Então, lugares. Aí já é outro filme, né? É... Pô, imagina um Velociraptor, cara, uma coisa linda, cara. Com a faixa na cabeça e tudo. É... Agora, a adição de humanos mais proficientes pode aumentar o número da população humana estável na coexistência. Mas isso não vai criar, não vai erradicar os zumbis, se os zumbis já não eram erradicáveis antes. A única coisa que pode exterminar os zumbis é se a taxa de. Por que isso? Porque se eu tenho um termo demográfico, por melhor que sejam os caçadores, quando o número de zumbis decai, os caçadores vão morrer de velhice. Então, eu não vou conseguir exterminar todos os zumbis. Tem sempre uma população reserva, igual os vírus lá em Wuhan, nos morceguinhos, vai ter sempre uma população reserva capaz de criar a infecção novamente. Então, ter só caçadores competentes não me garante o extermínio dos zumbis. Eu tenho que ter uma competência mais geral. De fato, se eu conseguir subir a competência dos humanos normais para um certo parâmetro, isso é muito mais útil do que subir a competência dos caçadores pela mesma quantidade. Porque isso afeta tanto o regime de coexistência quanto a possibilidade de exterminar os zumbis. Então, a competência geral é muito mais importante que ser brilhantemente local. E você vê isso no caso do Last of Us. Mesmo, ou no Walking Dead. Mesmo com alguns sobreviventes extremamente competentes, o fato da maior parte dos humanos serem um bando de bundões faz com que os zumbis não sejam erradicados. No máximo, você consegue criar uma coexistência. Mas, apesar disso, existe um critério específico que determina se os caçadores devem enfrentar ou fugir dos zumbis. E identificar essas condições é crítico durante uma epidemia. Tá? E é isso. Exatamente. A primeira coisa que você tem que fazer, você vê os zumbis e cara, peraí, deixa eu abrir o matilado. Transformar ele em PDF e sobe. Virar caçador. Tem que matar seu primeiro zumbi. É. Professor, Oi, pode falar, Bruno. olha só, no Hum. caso, por exemplo, né, se a gente for considerar o modelo do The Walking Dead, né, Uhum. parte das pessoas que morrem já viram zumbis por morrer de causas naturais mesmo. Quer Pois dizer, todo mundo que morre de causa o natural Douglas vira está um fazendo uma zumbi. excelente observação. No Walking Dead, todo mundo é infectado. Então, todo mundo que morre vira zumbi. Né? Uma excelente observação essa, Douglas. Aí, de fato, eu acho que é um bom exercício para vocês, então. Como é que você modificaria os termos da dinâmica para levar isso em conta? Tá? Semente você vai ver que todos os termos negativos do termo demográfico dos humanos tem que ter um termo correspondente positivo no caso dos zumbis. Entendeu? Então, assim, você vai separar a dinâmica dos humanos, a parte demográfica dos dinâmicos humanos, como pessoas nascendo e pessoas morrendo. As pessoas nascendo é o termo linear, as pessoas morrendo é o termo quadrático. Então, agora você pegar esse termo quadrático e colocar com um sinal negativo nos zumbis. Excelente observação. Pode ser. Ó, aí agora o Matheus está levantando outro ponto, que se você está numa comunidade humana e alguém morre, você queima os mortos. As pessoas aprendem a fazer isso. Né? Então também vai ter uma taxa de destruição desses corpos que eles vão virar zumbis. Faz sentido, né?
Professor, tá sem som, hein? Não ouvindo nada, não. Ainda não tô ouvindo nada? Desculpa, agora você está me ouvindo? Agora sim. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Não, só porque agora eles podem te ouvir também. Então tá, eu ia perguntar se a sua observação é extremamente pertinente. Então eu queria saber se você tem mais alguma pergunta, algum outro comentário. É, se não, Não, não. beleza. Olha só, igual eu tinha falado antes, o propósito dessa aula é introduzir essas noções de pontos fixos, atratores, linearização, uma dinâmica com mais de uma população, mas não é uma tentativa de examinar o modelo de forma rigorosa. Tá? Uma coisa que é notável nesse modelo, que é importante saber, é que ele não tem nenhuma dinâmica caótica. Mas a gente vai ver na aula que vem, pelo menos rapidamente, um modelo com 3 dimensões que tem uma dinâmica caótica, que é o modelo de Lorentz. E nós vamos ver qual é a conexão dessa dinâmica caótica no caso contínuo com a dinâmica caótica no caso discreto, quando a gente usa uma janela de Poincaré para examinar uma fatia do modelo de Lorentz em uma dimensão só. Tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que até semana que vem e tomem cuidado com os zumbis, porque, cara, depois da aula passada eu achei que a gente ia ter uma aula prática hoje, né? Então, é isso. Tá bom?